Sim, falando um pouco da parte de negócios, você enxergou... Em que momento que você enxergou que dar aula seria uma forma de você ganhar dinheiro, falando financeiramente, abrir sua própria escola, de você viver financeiramente da dança? E aí, complemento isso com uma outra pergunta. A gente tem algumas aulas gratuitas pelas cidades e tal. Eu não sei se em Ferraz tem, da sua modalidade. Mas essas aulas gratuitas, elas atrapalham os negócios, tipo, na questão de quantidade de alunos e tudo mais? A primeira pergunta. Vamos por partes. Qual foi a primeira pergunta? Como que você lida com Como eu isso como cheguei, né? negócios? Como você começou a Então, cobrar eu e tal? comecei a enxergar como negócio quando eu vi que eu conseguia pagar minhas contas. Aí eu falei, pô, isso dá dinheiro. Não vai ficar rico, mas você consegue ter qualidade de vida. Você consegue ter o controle, né, do seu tempo, porque você não precisa trabalhar das 8 às 5 da tarde, das 8 às 8 da noite. Embora eu já trabalhei muito, mas você consegue ali... comecei a trabalhar muito assim quando eu abri o meu próprio espaço, mas enquanto prestadora de serviços, são horas ali, vamos supor, tem por dia, eu dava 2 aulas de manhã, 2 aulas à tarde, tinha dia que eu não dava aula, sobrecarregava um dia só, então você começa a ter um pouco de qualidade de vida, né? Você começa a ver que você consegue se sustentar e você consegue viver bem, você não pega condução cheia, você consegue ter tempo para fazer as suas coisas também. Então, eu sempre quis uma profissão em que, quando eu tivesse um filho, eu pudesse participar da vida do meu filho. E eu me vi nessa oportunidade, eu falei, então eu vou ficar aqui e vou ver até onde vai. E tô indo, né? Até hoje. Tô vendo, tô vendo até onde vai. Até hoje. E assim, nessa questão, ainda sobre falar de cobranças, a gente aprende muitas das vezes que a gente trabalha por amor, você não tem que cobrar e tal. Como que você fez pra se valorizar e falar, pô, a minha mensalidade é essa, esse é o valor que eu cobro? Tem casos que eu faço, sei lá, social, uma criança ou outra que tá passando por uma situação, mas eu preciso bancar minhas contas. Então tem que ter um custo ali e o custo é esse. Ponto. Olha, muito, muito legal essa sua pergunta, porque por um tempo eu não conseguia precificar, né? Eu não conseguia dar o meu valor. Porque a gente pensa assim, eu tenho minha escola, eu preciso pagar, então você cobra uma mensalidade ali um pouco abaixo. E tudo bem, eu comecei, então ali era um valor, eu tava começando, né, na pandemia. Quando eu voltei, era na minha casa, não tinha tantos custos, era só um método, foi algo temporário, né? Era algo temporário até então, para as crianças terem uma atividade para fazer, né? Então eu cobrava um valor X, e só que aquilo foi tomando uma proporção um pouco maior, né? Os pais foram falando para outros. Quando eu vi, a minha sala já não estava mais cabendo, então eu loquei um espaço na frente. Continuei com medo de precificar, com medo de dar o meu valor e as pessoas não quererem pagar. Então, eu por muitas vezes, eu tinha esse medo de dar o meu preço. E quando eu olhava as outras escolas, eu falava, gente, que mundo que eu tô vivendo? Que eu tá bem fora, tá muito fora. Mas assim, eu tento sempre ter um parâmetro com Ferraz, né? Ferraz a gente tenta manter ali um padrão. Hoje eu não sei mais quanto tá as escolas, mas na época que eu abri, eu tentava manter ali um padrão. Hoje eu já não penso mais assim, né? E aí eu olhava para as escolas vizinhas, que eu tenho amigas, professoras, donas de escola, eu falava, jura que a sua mensalidade já tá o dobro da minha, o triplo da minha? E aí eu ficava meio frustrada. E quando eu fiz esse curso de gestão, eu comecei a me posicionar. Não, peraí, eu tenho uma aula de qualidade. A minha escola não é qualquer escola mais. Eu não sou mais uma sala da Fê, eu sou a sala da Fê. Então, eu não estou aqui para fazer caridade. O valor da minha mensalidade é esse, quem vai pagar. Se não tem condições de pagar, procura uma escola que tenha. Porque quando foi a minha vez, eu tive que correr atrás para pagar. Isso é a Fernanda empresária. Negócios. É meu negócio. CNPJ. Ele se paga. Eu tenho professores, eu tenho água, eu tenho luz. O professor não quer saber se a mensalidade se o pai não pagou. Ele não quer saber. Então, eu comecei a me posicionar. Então, de 1 ano e meio pra cá, que eu fiz esse curso, eu abri minha mente. Falei, não, agora eu vou me posicionar. Eu não tô brincando de escola. Eu tenho uma escola. Não tô brincando mais. E em relação ao social, é claro que eu tenho algumas alunas que
passaram por questões financeiras e eu abri para que pudesse continuar frequentando as aulas, porque eu penso também assim, cada caso é um caso. Né? Foram alunas que nunca me deram problemas financeiros, nunca. E por uma eventualidade da vida, naquele momento a mãe perdeu o emprego. Eu não tenho como pagar, não sei o quê. E eu falo, não tira ela, deixa ela. Porque eu sei que na hora que a mãe voltar a trabalhar, como já aconteceu, a mãe volta a pagar a mensalidade. Então, eu perdi uma aluna naquele momento, mas lá na frente eu vou conquistar essa aluna de novo. Então, cada caso é um caso. Então, lá na escola, eu costumo dizer que cada criança, ela é olhada na sua individualidade. Lógico que se é uma mãe que dá problema, que sempre atrasou, eu simplesmente vou falar, então, vamos esperar um pouquinho, quando você puder, você retorna. Mas se for uma aluna que sempre esteve comigo desde o início, nunca me deu trabalho nenhum, eu tenho o maior carinho para poder continuar com essa aluna, com essa criança, sem problema nenhum. Porque eu acho que a gente também tem um olhar um pouco humano, né? Pô, legal, cara. Gostei da sua resposta. É tudo uma questão de posicionamento, né? Exato. Porque assim, eu também passei por essa dificuldade, sabe? De entender qual que era... Não tô mais brincando de fazer podcast, não é só uma diversão. Se tornou um custo. Antes era na sala da minha casa, como a sua sala também era na sala da sua casa. Hoje não. Eu não Hoje sei você. Tem estrutura aqui que tem custo pra caramba. Eu não sei você, mas eu percebi que quando eu tive esse posicionamento, as pessoas me olhavam, começou a me olhar diferente. As pessoas começaram a ver a Fernanda como uma empresária. Antes eu era só uma professora. Hoje não, hoje a Fernanda é uma empresária, a Fernanda ela tem um negócio que precisa pagar conta, que se paga. Então hoje eu vejo que as pessoas, elas têm mais credibilidade no seu negócio. Quando você estava ali brincando, as pessoas levavam as coisas no oba-oba, agora não, é sério. Não, olha, agora é sério, agora eu tenho que pagar. Porque às vezes atrasava, você, tudo bem, agora não, atrasou, vai ter multa. Quero nem saber, tem multa. Se eu atraso meus boletos, eu tenho multa. O dono do espaço, né? Que é o aluguel dele em dia, né? Então, assim, as pessoas começam a te levar mais a sério. Então, tudo depende do seu posicionamento, como você vai se posicionar. Então, eu tenho aprendido isso, a me valorizar. É o meu negócio. Se eu não me valorizar, ninguém vai. Pô, legal, hein? Sara